Bom dia, Pai do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nosso estudo bíblico das cartas de Paulo, estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses, estamos aqui no último capítulo. E eu vou pedir para a irmã Francisca fazer uma oração para a gente estar começando. Irmã. A paz, Senhor, bom dia. Senhor, em nome de Jesus, nos colocamos aqui nessa manhã, nesse domingo, na Tua presença. Queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer por o privilégio de nos acordar nós e a nossa casa, e pelo privilégio de a gente parar para sentar aqui na Tua mesa, Senhor, nessa manhã, nesse domingo, para aprender mais da Tua palavra, não só ouvir, não só aprender, mas colocar em prática como tem sido o ensinamento, ó Deus. Porque verdadeiramente os servos de Deus, as servas de Deus têm que mostrar que nós temos Jesus Cristo na nossa vida. Mostrar com o amor, com a sabedoria, mostrar, meu Pai, com o perdão, com todas as nossas atitudes, nossos posicionamentos, ó Pai. Que as pessoas na nossa casa, na nossa família, na parentela, aonde a gente for, veja o Senhor Jesus em nós, ó Pai. Nos ajuda, Pai, a diminuirmos, que o Senhor venha crescer cada dia mais e a gente diminuir, que a gente venha desaparecer e o Senhor aparecer, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança aqueles também que não chegaram hoje aqui para se assentar na mesa para o estudo, mas que a noite esteja na tua casa para ouvir a tua palavra que cura e liberta e transforma. Abençoa grandemente a vida do irmão Marcelinho, do irmão Edgar, o Pai, que vai ministrar a palavra, do pastor Vanderlei, pastor Vânia, pastora Débora, e de todos os irmãos e irmãs que estão aqui, ó Deus. Espírito Santo, tens liberdade no nosso meio, porque o Espírito Santo de Deus é que nos corrige, fala conosco e nos molda. Tens liberdade, Espírito Santo, para falar nesta manhã. Fala conosco na tua palavra, tudo que nós precisamos ouvir, não o que queremos. A honra e a glória é tua, tudo é teu, Pai. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos por esse presente, por essa alegria, Pai, de termos o Senhor na nossa vida e no nosso lar. No nome de Jesus, amém. Amém, obrigado, Fran. Então, nós estamos aqui dando início. Hoje nós estamos no capítulo 4, né? Vamos terminar aqui o capítulo 4. Estamos vendo aqui Filipenses, né? Sexta carta de Paulo. Já falamos sobre o local, né? Aqui a gente sempre mostra Roma, Filipos, mostra aqui o mapinha com todas as cartas de Paulo, quando foram escritas e onde ele estava, enfim. E também já falamos sobre a igreja, como ela foi fundada, os personagens. Começamos a fazer a leitura, né? Fomos no capítulo 1, no capítulo 2, no 3, e agora nós chegamos aqui no capítulo 4, né? No capítulo 4, a gente já leu um trecho, né? A gente já falou de alguns assuntos aqui no capítulo 4. A gente já leu aqui o bloquinho onde ele fala sobre alguns... Lembra que a gente falou sobre seis temas, né? Aqui nesse bloquinho, até o versículo 7, a gente falou sobre seis temas. E esses 6 temas que a gente viu do domingo passado, né? Escrito aqui nesse bloquinho, só repassando rapidinho, depois se precisar a gente retoma, mas só para dar um overview aqui no capítulo 4. A gente falou sobre a primeira indicação lá sobre permanecer firme diante das dificuldades, né? A gente viu sobre isso, permanecer firme. O segundo ensinamento era sobre o desacordo, né? Sobre o problema que pode estar causando discórdia ou alguma ameaça à unidade da igreja, né? Ele deu exemplo aqui da Evódia e da Sintique, né? A gente conversou sobre isso. A gente também falou sobre a alegria, né? Essa aqui é a carta da alegria, né? Da alegria no Senhor. A gente viu sobre isso. E aqui ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Aqui é uma ordenança. Aqui ele não está falando assim, ó, se possível, não, ele está falando, alegrai-vos, né? No Senhor, sempre no Senhor. E a gente já falou bastante sobre essa alegria do povo de Deus. Depois ele falou também da moderação, do comportamento do crente, né? Que a nossa moderação é que tem que gerir as nossas atitudes perante os irmãos. A gente já viu sobre isso.
essa moderação é que vai ajudar a manter a unidade da igreja, né? E também ele falou depois sobre ansiedade, né? Não andeis ansiosos. Falamos bastante de ansiedade, né, no domingo passado. E depois, a sexta indicação é como é que é a cura da ansiedade, né? Porque a gente viu que a ansiedade, né, é um problema que a maioria das pessoas tem, é normal, né? A gente ser ansioso, mas aí ele vem ensinar a gente a não ser ansioso, ou a gente fazer algumas coisas que possam melhorar essa nossa ansiedade, entender alguns ensinamentos de Jesus, a gente viu aqui sobre isso, né? Então, ele fala como também a gente deve agir, com o que a gente deve ocupar o nosso pensamento, né? Eu até dei um exemplo da fila da vacina, né? Quanto mais comprida ela era, mais eu sofria, né? Até chegar o momento meu da vacina. Mas se eu tivesse ali na fila, me ocupando com outras coisas e não focando no sofrimento da vacina, tivesse conversando sobre outras coisas, vendo o lado bom de outras coisas, talvez eu tivesse, né, menos ansiedade ali na fila. Então, a gente falou sobre isso, né? E aqui no último versículo que a gente viu domingo passado, após esses 6 ensinamentos, né? Paulo ainda fala assim, para todos ali da igreja de Filipos, que tudo que eles estão aprendendo, recebendo de Paulo, ouvindo de Paulo e visto em Paulo, né? Todo testemunho de Paulo, ele falou, isso praticai, né? Então, a gente falou muito sobre a prática da palavra, né? Que isso daí foi uma coisa muito importante, é uma coisa muito importante. Né? Não é só aprender, não é só ouvir, não é só saber o que é certo, é fazer o que é certo. Né? E quando a gente vai agir, a gente tem que agir com moderação. Às vezes a gente age de forma errada, mesmo estando certo. A gente acha que está certo e age de forma errada para corrigir um problema. Então, o nosso comportamento de moderação, ele é muito importante para acompanhar a nossa vida. E ele é tão importante que Paulo fala que esse comportamento moderado que a gente precisa estar tendo quando for agir diante dos problemas e as pessoas, que eles sejam conhecidos pelos homens, que a gente seja testemunho, né? E aí agora a gente vai ler, né, o último trecho da carta, né, dessa carta do capítulo 4. Nós vamos ler agora esse último trecho, vamos comentar e vamos encerrar então essa carta, né, do Filipenses. Então eu vou ler aqui do 10 até o 20. Depois, no finalzinho aqui, ó, tem mais três versículos, que é a saudação final. Vou ler também, né? Vou ler tudo e depois a gente comenta algumas coisas que também tem bastante coisa importante aqui nesse finalzinho, tá bom? Então, vou ler do versículo 10 até o fim, tá bom? E aí vocês vão acompanhando ou na Bíblia de vocês aí ou na tela, tá bom? Vou ler. Aí nós vamos falar da gratidão de Paulo, né, com os filipenses, tá bom? Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na ação. E também, versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância,
estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? E aí depois ele faz a saudação final, com 21 até o 23. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai conversar um pouco sobre isso. Nesse último bloco, né, Paulo vem falar que alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque mais uma vez renovasse a meu favor o vosso cuidado. Então, mais uma vez, aqui a gente vê que a alegria vem do Senhor, né? Paulo deixa isso muito claro para a gente, que as ações, as coisas que acontecem, ela vem no Senhor. Então, quando os filipenses renovaram a favor dele os cuidados para com ele, ele alegrou no Senhor, porque ele entende, desculpa, porque ele entende, sim, que essas coisas vêm do Senhor. Então, Paulo já fala isso e já dá uma dica para a gente. Alegrei-me no Senhor, porque ele renovou em vocês a vontade de me ajudar. Tá bom? Então, isso já é muito importante. E aí ele fala, aí tem um ponto importante que ele já começa a falar aqui na sequência, sobre essa alegria que ele sente quando as pessoas estão ajudando ele, ajudando a obra, né? Então, ele está falando aqui, não é... Ele diz, ó, versículo 11, digo isto não por vossa causa da pobreza. Não por causa da pobreza. Então, é assim, ele está feliz não é porque ele estava na dificuldade ou na pobreza e veio ajuda. Não é isso. Como assim não é isso, Marcelinho? Por que não é isso? Então, Paulo vai explicar por que não é isso. Quando ele fala que ele se alegra quando a igreja está ajudando ele na obra, em tudo que ele precisa. Ele está falando, eu não estou me alegrando aqui por conta de que eu estava nessa cidade de vocês me ajudar. Não é bem isso. Aí ele vai explicar. Por quê? Porque ele, na pobreza, ele fala, eu aprendi já a viver contente em qualquer situação. Tanto humilhado, como honrado, tanto na fartura, quanto na fome, na abundância, na escassez. Então, quando Paulo está falando isso, ele está falando que ele já aprendeu, ele viveu essa adversidade, ele provou os extremos, ele tem essa experiência, mas não é porque ele estava numa situação ruim e está agradecendo, não é só isso, porque ele consegue viver nessas situações e consegue ter alegria no Senhor mesmo diante dessas situações. Isso é importante a gente entender. Aí ele vai entender o que ele se alegrou, além de ajudá-lo. A gente vai ver mais para frente. A gente vai falar sobre o fruto de de ter essa atitude, tá bom? Mas no começo aqui a gente vai falar sobre essa circunstância de Paulo, que ele está falando, está agradecendo e está falando. Ele está falando aqui que ele já passou pelos extremos. E não importando as circunstâncias, ele consegue ficar firme no Senhor. Ele aprendeu. Eu até pus aqui o aprendi em vermelhinho, né? Como vocês estão vendo, eu aprendi a viver. Então, a gente sabe que isso é um processo. Então, a gente viver firme no Senhor é um processo. Não é a gente já nasce sabendo, eu tenho dom, o Paulo tem o dom. Não é isso. Ele aprendeu. Então, é um processo. Ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Por quê? Por causa da firmeza dele em Jesus. Ele falou, lembra o que a gente leu aqui? Perto está o Senhor? Perto está o Senhor. Então, essa proximidade com Jesus que dá essa força para ele. E aqui no versículo 13, ele completa o versículo, um dos mais conhecidos da Bíblia, porque esse slogan fica escrito em um monte de lugar, a gente vê isso escrito em um monte de lugar, tudo posso naquele que me fortalece.
Bom, e aí eu quero chamar a atenção aqui, a gente vai falar sobre esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece. E depois nós vamos falar desse segundo bloquinho, que é onde é o fruto que gera a generosidade, tá bom? Só vou pedir para o Edgar fazer umas observações e já vou falar, a gente vai gastar um tempo bom aqui nesse versículo. Edgar? É interessante aí. Paulo deixa bem claro, né, quando ele fala. Às vezes a gente começa a se fortalecer mesmo no Evangelho, começa a conhecer as Escrituras, começa a se destacar, às vezes, na igreja, né, em alguns casos até mais do que, né, sobrepor aí em questão de conhecimento, e as pessoas começam a achar também que começam a ter poderes, né? E Paulo deixa bem claro, né? Naquele que fortalece ele, que ele pode. Então, assim, quem é onipotente é Deus, né? E às vezes a pessoa começa a se sentir onipotente. Não, eu posso tudo. Naquele que me fortalece já é plano B, né? Já é a segunda parte da frase, né? Ele para ali, tudo posso, né? Porque ele é crente, porque ele está na igreja, porque ele louva, porque ele canta bem, ele prega bem, ele ganha muito dinheiro, ele tem sucesso na vida, porque, né, esse onipotente o sustenta, né? Mas essa segunda parte da frase fica meio subentendida, ali fica no segundo plano, porque ele já começa a se achar onipotente, né? Você já começa, dizem que é uma brincadeira até, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Dê poder, dê cargos, dê situações, comece a elogiar a pessoa, comece a colocar ela num patamar, começa a dar dinheiro para ela e ela começa a mudar, né? Então, sempre lembrando que quem é onipotente é Deus, né? E essa força, esse poder, né, o potente ali, a força, vem de Deus. Então ele deixa bem claro ali, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não tudo posso porque eu sempre tenho capacidade, porque eu sou esforçado, porque eu não falto nos cultos, nas reuniões, porque eu evangelizo, porque eu prego, porque eu canto, porque eu danço. Não, porque Deus te dá força para fazer tudo isso, te dá condições. Ele deixou claro ali, né? Ele não deu margem para a gente começar, não, mas ele já me deu força, então agora eu vou sozinho, não, né? Então a gente tem que estar sempre pensando refletindo sobre isso, né? E essa escassez, ou poder, né, ou ter condições de comprar, fazer e tal também, não importa essa situação, né? Esse poder não está relacionado, que vem de Deus, não está relacionado a sucesso financeiro, nem até a sucesso dentro da igreja, né? E muitos começam a achar que porque eu tenho sucesso dentro da igreja, eu sou um grande homem. Não, não, calma lá, né? Cara pálida, calma. Baixa um pouco a bola, né? Deus está no controle, né? Você está só servindo, né? Vamos lá? Amém. O pastor Vani levantou a mão, pastor, mas eu vou só pedir, deixa eu só fazer um complemento, já passo para o pastor Vani, tá bom? Aqui, o que eu acho importante assim, frisar aqui nesse versículo 13 é o contexto dele, né? Quando a gente está aqui estudando a carta de Paulo e ele termina esse bloquinho dizendo tudo posso naquele que me fortalece, o foco aqui de que Paulo está dizendo é: eu estou agradecido pela ajuda que vocês vieram, mas não é esse não é pela questão da minha pobreza que eu estou agradecido, não é só isso. Por quê? Porque eu sei viver em situações ruins, porque eu tenho firmeza no Senhor. Então, ele falou que ele já aprendeu a viver em situações muito difíceis. Então, ele deixa isso claro. Eu aprendi a viver contente ou qualquer situação quando eu estou em Cristo. Então, se eu sou humilhado, se eu sou honrado, se eu tenho fartura, se eu tenho fome, eu aprendi a conviver com isso. Por que eu aprendi aí? Por causa do Senhor. Então ele pode tudo isso ele aguenta, ele passou, ele pôde, porque ele tem alguém que o fortalece, que é Jesus. Então, Paulo, quando ele fala essa frase aqui, ele quer dizer muito isso, né? Tudo eu suporto. Por quê? Porque tem um que me fortalece, porque esse poder que vem de Deus, como diz o Edgar, o poder vem de Jesus, o poder vem de Deus para que ele suporte as adversidades. E muitas das igrejas, muitas pessoas usam essa frase sem contexto, assim, só
focando em tudo posso. Né? Eu posso fazer tudo, agora que eu tenho Jesus, eu posso tudo. E é esse o contexto errado que muitas igrejas até usam para colocar prosperidade, né? Chamar as pessoas pela prosperidade, ó, você pode tudo agora, vem para Jesus que você vai poder tudo, tal. E sai um pouco do contexto aqui, onde Paulo deixa muito claro que ele está contente com a ajuda que ele recebe, mas ele está dizendo para as pessoas que mesmo ele estando em situação difícil, ele continua firme no Senhor, ele continua alegre, porque ele pode passar por qualquer situação, ele já aprendeu a viver em qualquer situação, porque ele tem uma vida em Jesus. Ele tem um que fortalece ele na situação. Então, o contexto dessa frase é muito importante a gente entender, e aí a gente pode entender melhor se a gente falar assim, eu suporto qualquer circunstância quando eu estou em Jesus, que é o que me fortalece. Esse é o verdadeiro sentido dessa frase, nesse contexto que Paulo está. E muita gente pega a frase solta e prega a prosperidade assim, agora eu posso tudo. Como disse o Edgar, eu tenho poder, eu posso. Agora que eu sou um cristão, agora eu tenho poderes. Não. Então, isso daqui fica muito claro. E aí, Paulo, quando ele está agradecendo, nesse primeiro bloquinho, ele fala assim, eu não estou agradecendo porque você ajudou um coitado, porque eu já aprendi a viver em situações adversas, com o meu Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele vai dizer na sequência, o que mais alegra ele quando acontece isso? É a ação da ajuda, é o fruto que vai gerar esse tipo de ação, que nós vamos falar daqui a pouco, entendeu? Vou passar aqui para o pastor as considerações. Marcelino, deixa eu só comentar um pouquinho desse trecho aí que você falou, é rápido. Só para emendar o que você falou, eu tinha um colega, quando era jovenzinho, né, tal, e ele tinha, acho que o primeiro carro que ele comprou veio com aquele adesivo de tudo posso naquele que me fortalece, colado já no vidro do carro. Antigamente tinha muito isso, né? Uhum. E eu lembro dele comentar, ele me chamou e comentando assim, ele não era da igreja, né? A gente não estava na igreja, tal. E eu lembro exatamente dele falando: olha aqui, ó, tudo posso. Aquele que me fortalecer é aquele que eu vou colar, sabe? Ele falava assim: olha, aquele lá está me dando emprego, está me dando trabalho, está me dando dinheiro, está me dando isso e aquilo, eu tudo posso nele. Aquele outro está me dando, não sei o que lá, condições para viajar, para fazer isso, aquilo, eu tudo posso nele. Ele falou isso, eu me lembro disso exatamente, falou, e eu não tinha muito o que falar na época, né? E ficou por isso mesmo, né? Que se ele tivesse me falado hoje, eu ia contar a história do porquê esse texto e tudo mais, mas naquela época eu não tinha a menor ideia. Então as pessoas usam textos bíblicos para colocar naquelas coisas de caminhão atrás, no carro, nos chaveiros, não sei aonde e tal, mas são textos fora do contexto, né? E aí fica uma coisa sem sentido, né? Pode falar, Vani, desculpa, eu atrapalhei aí. Pastor Vani, agora. Então, eu acho que é muito importante tudo que vocês falaram aí, a explicação do Marcelino, né, do contexto todo que é essa frase, mas eu acho que trazendo para a gente o tudo posso, né, ele realmente não está falando de prosperidade, né? Ele está falando que ele pode estar doente, ele pode estar sem dinheiro, ele pode estar rico, pode estar com a saúde boa, que ele continua servindo a Deus, ele vai ter essa alegria. Então ele pode tudo, de qualquer maneira ele continua servindo a Deus, de qualquer maneira ele continua na presença de Deus. E às vezes precisa tão pouco para uma pessoa abandonar a igreja, né? Às vezes um olhar diferente, como o pessoal usa muito, porque o pastor passou e não me cumprimentou. Aí a pessoa já está chateada, já está magoada, aí já quer sair da igreja, não quer saber mais. Ou você para o seu carro no estacionamento e do nada o carro vai lá, bate, vai embora. Isso já te tira do foco, já te tira. Quer dizer, às vezes a gente perde a alegria por Deus, ou por estar na igreja, ou por estar na presença de Deus por tão pouco, né? Então, será que realmente eu estou podendo tudo naquele que me fortalece? Será que realmente eu estou buscando a minha fortaleza em Deus?
Será que eu estou realmente pautado ali em Deus, que independente da minha dor, do meu sofrimento, eu vou estar lá na igreja, eu vou estar buscando, eu vou estar orando, ou, não, hoje eu estou com dor de cabeça, eu não vou para a igreja, não. Nossa, trabalhei demais, estou muito cansado. Não, 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 hoje Deus me entende, eu vou ficar em casa descansando. Deus sabe que eu estou cansado, que eu queria ir, mas eu estou cansado. Então, será que a gente está realmente nos fortalecendo em Deus, ou como você falou, nós estamos usando só para prosperidade? Agora eu não, eu vou ter tudo, porque Deus me fortalece. E esse tudo não quer dizer dinheiro, né? É lógico que a gente pode ter também, é lógico. Só que Deus conhece o coração de cada um, né, Marcelino? Será que se ele der muito dinheiro, eu vou continuar na presença dele? Será que eu não vou começar a querer ir para um lado, para o outro, fazer uma coisa, fazer outra, e começar a me afastar um pouco de Deus? Como ele falou lá para aquele jovem rico, né? Dá tudo para os pobres, aí vende tudo e me segue. Porque ele sabia onde estava o coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso tudo, né? E parar de se afastar de Deus por qualquer probleminha, por qualquer dificuldade, qualquer dorzinha de cabeça. Olha o que Paulo passou, quantas vezes ele foi preso, que ele foi espancado, foi maltratado, foi xingado, e ele falava o quê? A minha alegria está no Senhor. Amém. Então, olha o que eu passo. Então, não importa se seu dia foi terrível, se o patrão brigou com você, falou, não importa. A sua alegria está de estar na presença de Deus, de estar na igreja, de estar com os irmãos, de estar louvando, de estar agradecendo o nome de Deus. E o pessoal está deixando de ir para a igreja por coisas assim tão pequenas, né? Então, a gente precisa cuidar da gente não entrar nesse processo de, tô cansado, tô com dor, tô com isso, tô com aquilo, né? Amém. Pastor Vanderlei ia falar? Bom, a chave desse versículo está no versículo 14 de Filipenses 3,14, quando ele fala assim, ó, prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo, e para prosseguir nesse alvo, porque existia tantas lutas e dificuldades, é Jesus que fortalecia. Por isso que fala, eu posso todas as coisas que agora tem, fortalece. Então, por quê? Ele tinha o quê? Aí ele falou, prossigo para o alvo. Aí ele conta a história dele e como é que ele consegue prosseguir para o alvo. É porque Jesus que fortalece. Né? Como é que eu consigo prosseguir para o meu alvo, né, que eu tenho? O maior alvo que eu tenho é a minha salvação. Né? Como é que eu vou conseguir vencer essas lutas, essas batalhas? Como que eu vou conseguir? Como? Porque eu tenho certeza que Jesus me fortalece. É aquilo que o Vânia falou. Paulo passou por tantas lutas, dificuldades, cadeias, sofreu, mas ele estava prosseguindo para o alvo. Mas como que ele conseguiu passar por tanta luta, né, e vencê-la? Porque ele é que fortalece, é Jesus. Então o segredo está nisso. Ele tinha um alvo, ele prosseguia, e as lutas vinham, como vem para nós, mas nós temos nosso alvo. Eu olho para o alvo. Lá, eu vou conseguir vencer. Mas como que eu vou conseguir vencer essa batalha? Ele que nos fortalece. Amém. Amém. E aí vem a segunda parte que eu queria falar sobre essa questão, que era a partir do versículo 14. Todavia, Edgar, quer complementar alguma coisa? Só comentário sobre essa igreja, né? A igreja de Filipos, ela tava bem, né? Então acho que Paulo tinha essa preocupação com uma igreja que está prosperando, uma igreja, né, que dava alegrias, que estava bem, mas que também na iminência, na possibilidade de acontecer algo que não fosse a tão tranquilidade, né? Quando você vai bem, você está no mar ali, tá tudo aquela calmaria, aquela tranquilidade, aquele ventozinho, né, que vai levando o barco, de repente pode vir uma tempestade, pode ter um problema no percurso, né? E ele já estava preparando essa igreja para as instabilidades da vida, né? Até como igreja, né? Então ele vendo que estavam bem, olha, vocês estão bem, mas vocês podem passar por situações como eu estou passando também, ruins, difíceis. E aí mesmo assim, né, estamos com Cristo. Então ele já preparava mesmo pessoas que estavam bem. Porque às vezes você vê pessoas que estão passando por dificuldade, você vai lá e fala de Deus, e conversa, e vai. Mas às vezes a gente não se preocupa com quem está muito bem. Mas ele já está bem, né? Mas olha,
se preocupe com alguém também que está em situação boa, porque pode cair, pode ter problemas, né? Aquele que está de pé, cuidado, porque, né, tomar um escorregão é fácil. Então ele se preocupava, né? Às vezes a gente tem esse costume de se preocupar só com quem está precisando mesmo. Mas às vezes alguém está bem, mas olha, vai acompanhando. Se ele cair, olha, deixa sempre alerta que, olha, você está com Cristo, independente da situação, né? Ele tinha essa preocupação, né? Amém. Então, agora juntando os dois contextos nesse bloquinho, ó, veja bem como é legal. Todavia, aqui no versículo 14, todavia, né? Começa aqui. Então, no primeiro bloquinho, ele fala assim: eu me alegrei sobremaneira de vocês me ajudar. Mas não porque eu preciso de ajuda, porque eu tenho o meu Senhor que tudo me fortalece nos meus problemas. Não é por isso. Mas, todavia, eu me alegro, fizestes bem. Ele fala, fizeste bem associando-se à minha tribulação. Fizeste bem. Porque ninguém me ajudou que nem vocês. Desde que eu saí lá da Macedônia, ninguém veio me ajudar como vocês. Ninguém, nenhuma igreja foi tão missionária, tão generosa como vocês. Fizesse bem me ajudar. Mas agora vem aqui no versículo 17. Não que eu estou procurando donativo, não é que eu estou procurando donativo, não é que eu queria pedir sua ajuda, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Agora Paulo vai fechar o contexto. Ele fala assim, estou muito alegre porque vocês vieram me ajudar, mas não porque eu tô sem ajuda, não, eu estou passando por dificuldade, vocês me conhecem, estão me ajudando. Só que eu tenho um que me fortalece. Não é só por causa disso que eu estou muito alegre. É pelo fruto desse gesto da igreja que é generosa e que vem ajudar na obra, que vem ajudar as pessoas. Esse é o fruto que é interessante, que aumenta a sua vida, fortalece a sua vida espiritual. Esse fato de ajudar as pessoas é importante. Então, ele fala assim, eu não estou procurando o donativo, não estou te pedindo o donativo, mas esse tipo de ajuda é muito, muito importante, é muito bom, e ele se alegra sobremaneira nisso. É isso que ele está querendo dizer. Porque ele está falando, tudo que eu recebi de vocês, eu tô suprido, eu tenho abundância, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que vocês vieram me trazer. E aí Paulo vem falar desse fruto, da igreja ser assim, e das ofertas, e da ajuda, que vem chamar atenção aqui também, pessoal, que Paulo usa muito esse termo, que essa ajuda, ele vem como um aroma suave, é um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Sacrifício de aroma suave. Ele agrada a Deus. Então, Deus se agrada por quem ajuda. Deus se agrada pelas ofertas, Deus se agrada pela ajuda que todos fazem para a obra, para as pessoas que estão levando o evangelho. Então, e aí Paulo ora no final aqui no versículo 19, para que Deus venha a suprir todas as necessidades deles. Mas veja bem, que não é o que eles querem, e sim do que eles necessitam. Então, segundo a riqueza em glória de Deus. Então, ele fala, segundo a riqueza em glória de Cristo Jesus, vai suprir. Então, ele vai suprir não das coisas que a gente precisa, ou que a gente quer no material, e sim do que a gente precisa, como contexto espiritual, como o que Jesus tem para cada um. Então, ele vai suprir as necessidades de acordo com a glória, de acordo com a riqueza de Jesus, com a riqueza de Deus, não das nossas questões só materiais, que também estão inclusas, mas é maior do que isso. Então, Paulo, ele deixa bem claro aqui esses dois conceitos, né? Como é que é importante a gente estar sempre firmado em Deus, mesmo quando a gente passa em situação difícil, e quão é importante um ajudar o outro na obra. Paulo já deixou muito claro isso, a gente aprendeu aqui, no começo desse capítulo dessa carta, que ele recebeu uma ajuda e ele levou o evangelho expandiu, mesmo diante dos problemas que ele passou. Então, essa evolução do evangelho, tanto nas dificuldades, quanto também
nas igrejas por onde ele passou, e no caso aqui, Filipenses é um, né, é um caso, é esse desenvolvimento do evangelho, levar o evangelho. E aqui ele está recebendo ajuda para quem leva o evangelho. Pessoal, essa igreja aqui de Filipos é uma igreja missionária, ela ajudava as pessoas a levar o evangelho. Paulo ressalta isso aqui é muito importante para a gente entender isso. Quanto é importante a gente ajudar na obra para levar o evangelho a todos. Ele fala assim que isso daí e vem como um aroma suave, quer dizer que ele agrada a Deus. Tem esforço, tem oferta, tem coisa que a gente faz, a gente tem que ficar pensando se agrada a Deus. Como é que você está fazendo essa oferta de coração ou não? Lembra quando, naquela questão lá, sobre Abel e Caim, sobre Deus aceitar ou não a oferta? Com aroma suave, significa que é aceitável a Deus. Então, Paulo está enfatizando essa questão de que as pessoas ajudam as outras. E ele está muito grato porque nada faltou para ele. Está muito grato porque a igreja tem ajudado ele. E ele está falando que esse fruto dessa ação, desse jeito de ser, de ajudar levar o evangelho, é muito importante. É um aroma suave, aceitável, aprazível a Deus. E essa riqueza em glória de Jesus há de suprir todas as necessidades. Relembrando aqui, necessidades não é o que a gente quer, é o que a gente precisa para estar dentro do propósito de Deus na nossa vida. Então, Paulo fecha isso daí, desse jeito, e no finalzinho aqui, ele faz a bênção, né? Antes de falar aqui antes de falar da bênção final aqui, Edgar levantou a mão. Não sei se vocês estão me ouvindo, eu troquei de celular, tá ouvindo? Estamos. Então, a gente tem aí também algo bem interessante que Paulo fala sobre a questão dele estar agradecido, né? Agradecido pela ajuda, né? Demonstrar agradecimento, não uma gratidão pelo auxílio que foi dado, né? Então, às vezes a gente, não, Deus vai me suprir e tal, não, mas Deus está mandando o irmãozinho te levar uma palavra, ou levar uma cesta básica, ou te ajudar em alguma coisa no momento difícil, né? Deus está mandando esses irmãozinhos, às vezes a gente não é tão, não, Deus está suprindo, Deus está... Aí o irmãozinho fala, Deus está suprindo, Deus falou, venha, vai lá e leva uma cesta básica para o irmãozinho e tal. Então, tem que perceber o quanto é interessante, é importante ajudar quem está precisando, nem sempre só com alimentos, né, mas também com apoio, com ajuda, com consolo, com a disposição de estar, né, ajudando os irmãos. E você também num posicionamento de agradecimento, de gratidão pelo que você recebe dos irmãos e em momentos difíceis, né? Demonstrando isso, você também está demonstrando o quanto você está fortalecido, porque você está agradecido com os irmãos ajudando e ao mesmo tempo você está feliz, né? Em situações que não são tão agradáveis quanto, né, você gostaria que estivesse. Mas ele dá esses exemplos para essa igreja, né, que vive bem. E também, quando ele agradece, a igreja também se fortalece, fala, puxa, estamos suprindo, está sendo legal, está sendo bom, isso é algo bom, né, para alguém que precisa e para a igreja também, né? Então é algo que ele deixa bem claro ali, né? Essa gratidão, né, a Deus e as pessoas estão ajudando, né? Posso fazer uma pergunta? Antes, irmã Helena, antes de passar para a senhora, irmã Helena, deixa eu só concluir aqui. Tá. Porque como hoje a gente está encerrando o capítulo, eu não quero deixar de ler pelo menos os últimos versículos aqui, né? E aí a gente já volta aí, tá bom? Então, aqui, logo depois que ele fala isso, então ele encerra a carta, né? Então ele fala, saudai cada um dos santos em Cristo, né? E os irmãos que se acham comigo vos saúdam, e todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Então, a gente tem, né, a gente sempre tem o hábito, né, de saudar os irmãos, né, a gente vê isso, a gente vê na igreja, né, saudai cada um dos santos, né, dos cristãos, saudai-vos uns aos outros, né,
E ele tem esse hábito no final da carta de fazer essa saudação. Então, ele fala, saúdam cada um aí, né, de vocês, os irmãos aqui que estão comigo também vos saúdam. E, ó, interessante, especialmente os da casa de César. Eu até achei interessante essa observação, porque Paulo ele nunca tinha ido para Roma, foi preso, enfim, ele foi numa situação ruim lá, mas mesmo assim ele levou o evangelho, ele converteu muita gente lá, ele vamos dizer assim, ele entrou no palácio, ele entrou lá no poder de Roma, e muitos se converteram. Então tem muitos cristãos lá. E esses cristãos lá da casa de César, lá do palácio que já se converteram, também estão mandando saudações para vocês aí, filipenses, né? Olha que legal. É só chamar atenção aqui no finalzinho, que as pessoas estão se saudando, e ele falando que também os da casa de César. Olha que bênção, como é que o evangelho foi para lá, né? Paulo, mesmo passando pelo que ele passou, mesmo estando preso, indo para lá, ele continuou a obra, e essa obra teve efeito, e os santos lá da casa de César, né, os cristãos, também estavam saudando os cristãos lá de Filipenses. E a graça do Senhor esteja com todos. Então, essa é a saudação final. Aí eu vou só voltar aqui para a irmã Helena também dar os comentários, para a gente fechar o assunto aqui. Pode falar, irmã. É que nem eu falei lá, a gente tem que estar sempre atento à voz do Espírito Santo, que quando a gente está mesmo à frente de trabalhos, Deus fala com a gente, né? Pela misericórdia dele, ele fala que é atento. Agora, eu queria fazer uma pergunta, pode ser que não seja o mas eu quero perguntar. Eu até escrevi aqui, ajudar na obra, lógico. Mas, assim, naquele tempo lá, pode ser que eu esteja falando uma coisa que não tem lógica, mas eu vou falar porque eu quero perguntar. Tinha templos, e como que eram as ofertas que eles davam? Eram ofertas e dízimos naquela época? Que é para ajudar a obra de Deus, lógico, nós temos que dar o nosso dízimo, isso é muito importante, isso não tem conversa. E outra, ajudar na obra, dando suas ofertas, pode ser 5, pode ser 10, que a gente não tem muito, vai dar 10, assim, já está usando na obra. E também a gente tem a voz do Espírito Santo para ajudar os irmãos que estão precisando, assim, uma coisinha, um leite, um pão, sabe essas coisinhas? Porque às vezes Deus fala com a gente, eu ponho na sacolinha e levo, não quero nem saber, sabe? Pode dizer, a voz sensível do Espírito Santo. Então, eu queria que o irmão me explicasse isso, naquele tempo, como que eram as ofertas e como que eram os dízimos. Tá, E tinha como templos? já... E tinha templos? Tá. E tinha templos? Irmã, isso, não vou, como a gente já está encerrando esse assunto, né, e a gente só tem aqui 5 minutos para fazer a oração, eu vou fazer só um resumo, tá, sobre essa questão do dízimo e da oferta, separar uma coisa da outra, tá bom? Então, quando a gente fala de dízimo, que era desde o Antigo Testamento, a gente sempre vai ver isso, a gente sempre vai ver essa ordenança da gente devolver o dízimo. Então, de tudo que a gente ganha, a gente oferecer a 10ª parte para o Senhor. Seja templo, seja reunião, seja nas casas, tinha muitas reuniões em casas, né, seja no templo. Também tinha antigamente aqueles rituais no templo sagrado, onde tinha o sacerdote, só ele que tinha algumas ações para fazer, o pessoal trazia o sacrifício, enfim. A gente tem que separar o dízimo, que é aquela gratidão dos 10% de tudo que a gente devolve, né? E a oferta aqui, eu queria num assunto mais amplo de oferta, de ajuda, né? Que é assim, que é o que você faz com o que você tem, tá? Com o que você tem, como é que você ajuda as pessoas e quando você ajuda a obra, seja na igreja. Aqui, no caso, eu posso estar ajudando, dando o suprimento para Paulo, para que ele consiga viajar e levar o evangelho. Então, existe uma obra missionária, posso dar dinheiro, posso dar o meu carro, posso dar o que eu tenho que eu possa ajudar. O seu microfone está aberto. Obrigado. Ele não está dando para entender. Aí, oi? É que o da Rosângela está aberto, não estava dando para te ouvir. Tá. Então, aí o que acontece? Essa ajuda, oferta que a gente generaliza em tudo que eu tenho, seja dinheiro, seja meu tempo, seja os meus bens, o que eu estou ajudando para a obra, o que eu estou ajudando para levar o evangelho.
No caso aqui, eles estão ajudando Paulo. Paulo está precisando do sustento para poder viajar, para poder se vestir, para poder levar a obra. Então, eles estão fazendo ajuda. Então, é esse tipo de ajuda que a gente está falando aqui, sacrifício, né? Sacrifício é o quanto que você tira do seu para colocar na obra. Isso aqui ele fala que é um aroma suave, ou agradável a Deus. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa, um sacrifício, em prol ou da obra. O seu microfone está aberto, Edgar. Ou você está fazendo em prol da obra, ou, né, ajudando uma pessoa. Então, é nesse sentido, tá, irmã? Tá bom. Tudo bem? Está esclarecido? Tá. Depois eu pergunto. A pergunta dela Isso. era quando era lá naquele tempo, que naquele era tempo. Viu? Mas, É a mesma Celina, coisa. naquele tempo eles se reuniam quase que basicamente nas casas, né? Eles, principalmente lá, que os templos eram por todo lado, né? Os templos pagãos, né, da época, né? E eles se reuniam nas casas, de modo geral, né? Para a Helena ter uma ideia. Então, elas cresciam nas casas mesmo, né? Eram abertos, aqueles que eram os diáconos lá da época, né? Os presbíteros, eles abriam as casas para essas reuniões. Depois isso tudo foram criando as basílicas, as igrejas e tudo mais, né? Mas, e as ofertas eram trazidas mesmo para sustentar esse povo que trabalhava na obra, os missionários e tudo mais, né? Como Paulo, né? Mas era muito comum, tá? Tá bom. Tá. Amém. Amém. Bom, agora eu vou passar para o pastor. Temos aí uns 3 2 minutos. 2 minutos. A primeira coisa, a Helena, eu não sei se a Helena entendeu, mas por que ela nas casas? É o porquê que ela falou. Por causa da perseguição. Viu, Helena? Tanto é quando Pedro saiu da prisão, eles foram na casa onde estava orando, né? E a porta estava fechada por causa da perseguição. Pedro foi preso, né? Então, também por causa da perseguição, por essa razão, fazia nas casas, né? Amém? E uma outra coisa, eu perguntaria assim, como é o final do livro, é importante saber o que nós aprendemos, qual a lição principal desse livro, né? Acho que cada um poderia manifestar, dizer, olha, esse livro aqui falou comigo nisto aqui, ó. Que é importante fazer um resumo, né? Que pode ser semana que vem. Agora, para mim, o tema principal aqui desse livro, alegria do Senhor, independente das circunstâncias. Para mim, é esse o tema desse livro aqui. E você observa que Paulo começa no versículo 3, no primeiro versículo, no capítulo, dando graça a Deus e termina dando graças a Deus, né? Olha a expressão, dou graças ao Senhor por vós, dou graça, e ele termina no finalzinho, fala assim, a graça do Senhor, né? Então, esse livro aqui é muito profundo e tem muito ensinamento para nós. Pai amado, obrigado, meu Deus, pelo ensinamento, Pai, que nós estamos aprendendo todos os domingos através dos teus servos. Eu peço que o teu Espírito Santo continue falando, Pai amado, com os teus servos, que são nossos professores, e abrindo o nosso entendimento para entender a tua palavra como ela é. Obrigado por tudo, Pai. Eu agradeço, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém, turminha. Hoje tem o culto. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Abençoe vocês. Agora, Paz do Senhor. agora vamos criar um novo livro. Tchau, pessoal. Uma aula já.